Responde-nos, ó Maria, no teu caminho o que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocar. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Igreja, canta isto. A minha alma tem sede de vós, Senhor. A minha alma, a minha alma, a minha alma tem sede de vós, Senhor. Canta, ergue o teu braço e canta isso. Você tem sede. A minha alma tem sede de vós, Senhor, Senhor, Senhor. A minha alma tem sede. A minha alma tem sede de vós, Senhor.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Trazendo para a realidade do significado do nosso batismo, o que Maria Madalena foi fazer no túmulo? Não era para ela ir no túmulo, não era mesmo, mas já que ela foi, ela viu. Poxa, Maria, mãe de Jesus, a mãe, a Imaculada Senhora, a Imaculada, não foi. A mãe que gerou no ventre dela o nosso Senhor Jesus, ela não foi no túmulo. Mas não é que Maria Madalena foi? E por que ela foi? Ah, porque ela muito amava? Sim, Maria Madalena amava muito nosso Senhor, muito. Mas ainda era noite na vida dela, ainda estava escuro. Por isso ela foi. Maria, mãe de Jesus, não foi. Aqui tem um divisor que cabe a nós. Maria, Nossa Senhora, mãe de Jesus, não foi, porque Maria, ela sabia, ela tinha certeza de fé. Ela só não sabia em que hora seria, mas ela sabia, ele vai ressuscitar. Não adianta ir procurar o corpo dele lá, que não vai estar lá, não vai. Mas Maria já estava no dia, né? A mãe já estava no dia, estava no Espírito, estava cheia da graça. Mas Maria Madalena, apesar de crer, apesar de amar o nosso Senhor, como um bom batizado que você é, que eu sou, ainda tinha fagulhas de escuro. Então ela vai procurá-lo no cemitério, gente. Maria Madalena, o que você foi procurar? A ressurreição você foi procurar no cemitério. Pois ela foi. O que aconteceu? A pedra que fechava o túmulo onde o corpo de Jesus estava, foi retirada, foi afastada. E não era uma pedrinha não, era um pedrão enorme, uma rocha. Tinha que ter muitos homens para empurrar aquilo lá. Agora, por que a porta estava aberta? Já que Maria Madalena foi lá, ela chegou lá, ela viu que aquela pedra estava empurrada. Ela olhou e não viu o corpo. Quem tirou? Ninguém tirou. Jesus não saiu de lá e nem ficou. Olha isso, raciocina, meu irmão, minha irmã. Jesus não ficou no túmulo e nem saiu do túmulo. Ele ressuscitou. Por que ele não saiu? Porque ninguém roubou. Ninguém roubou o corpo dele. Ninguém. Gente, presta atenção. Os judeus, já imaginando que poderiam fazer truques com o corpo de Cristo, o corpo do nosso Senhor estava muito bem guardado naquele túmulo lá. Não tinha como roubar. Claro que depois alguns judeus sumos sacerdotes disseram: olha, alguém roubou para falar que ele ressuscitou. Mas não tinha como. Não tinha como. O corpo do Senhor já propositalmente pelos judeus já estava sendo guardado, estava sendo vigiado. Imagina câmeras 24 horas ali, filmando na hora. O que viram? Não viram nada. Por quê? Porque a ressurreição é a plenitude da graça de Deus, que preparou para mim, para você, para nós que estamos aqui, que some, que foge, que não tem como o tempo segurar. Veja, quantas vezes a gente fala aqui, Cristo não está mais nesse tempo só, o tempo não segura Ele, ou seja, ninguém tirou o corpo dele lá, ninguém.
o corpo dele foi elevado como ressurreição. Deus, o Pai, o ressuscitou. Tanto é, gente, que existe quando fala que, numa outra evangelho, fala que quando Pedro entrou e João, evangelista, depois entrou. Aqui é interessante que Maria Madalena, primeiro ela corre para avisar quem? Pedro, né? Sempre Pedro é o primeiro, sempre é o Papa. Sempre a igreja vai perguntar, vai procurar, a igreja católica procura aquele que Jesus deixou para ser a chave da igreja. Então Maria Madalena, como uma boa católica, quando ela vê aquilo tudo, ela corre para procurar Pedro. São Paulo, apóstolo, ele teve um encontro sozinho com Jesus. Ele que começou a evangelizar, o que ele foi? Ele viajou para Jerusalém para procurar Pedro. Sempre Pedro é colocado nas primeiras condições. João era mais novo, correu na frente. Quando Maria Madalena avisou, quando chegou na porta, ele esperou Pedro entrar. Pedro entrou primeiro. Sempre Pedro. Mas vamos lá. João, quando viu, ele viu que as faixas, ou seja, ali fala as faixas colocadas do lado, bem arrumadinha. O que é? Houve todo um trabalho de uma interpretação do grego do aramaico para o grego, depois do grego para o latim, para explicar o que eram essas faixas colocadas uma de um lado. Significa o seguinte, que da mesma maneira que colocaram o corpo enrolado do nosso Senhor no túmulo, que Jesus foi colocado deitado numa pedra, dentro do túmulo lá, tinha uma pedra, imagina um túmulo e tinha uma pedra, colocaram ele todo colocado naquele lençol, e o corpo de Cristo não foi lavado, porque era a Páscoa dos judeus, e não poderia pegar, Jesus sangrou muito, o corpo do nosso Senhor sangrou muito, então não podia lavar o corpo, porque a tradição dos judeus era lavar o corpo de qualquer sangue, tá certo? Não poderia enterrar ou colocar num túmulo alguém sujo. O corpo de Cristo ficou todo sujo de sangue, porque não deu tempo de lavar, porque se os judeus lavassem o corpo dele, como ele sangrou muito, cairia na terra, e seria uma maldição. Os judeus sempre entenderam que o sangue é bênção, é bênção de Deus. Então, mesmo que seja o sangue de um pecador para eles, cair o sangue é de maldição. Como Elias falou para Acabe lá na época, no Antigo Testamento, Acabe era um rei, ele era ruim demais, e ele falou assim que cairia sobre ele uma maldição, que o sangue dele seria lambido pelos cães ao cair no chão, uma maldição tremenda. Então os judeus, quando viram Jesus todo ensanguentado, não dava tempo por causa da Páscoa, eles tinham que celebrar a Páscoa. O que eles fizeram? Permitiu que enrolassem no lençol, é lençol, não é sudário o nome, é que ficou o nome sudário. Sudário é aquele lenço do rosto, então é o sudário. O lençol ficou com o nome de sudário, mas não é sudário. Envolveu o corpo dele e colocou sobre uma pedra. Quando João e Pedro chegou lá, o que eles viram? Eles estavam lá no dia que colocaram o corpo dele. O lençol estava no mesmo jeito, todo do jeito como o corpo de Cristo ficou. Só que, veja, murcho, não tinha nada por dentro, murcho, no mesmo lugar, e ainda bem arrumadinho. Quando fala bem colocado do lado, estava arrumadinho do jeito que foi colocado. Imagina colocar o corpo dele assim, aí as pessoas vão lá dar uma ajeitada no lençol por baixo, enfia aqui, fica o pezinho dele levantado para cá, no rosto, colocar para baixo assim, deixaram como se fosse um pão fechadinho. Então João viu, quando chegou, por isso fala, viu os lençóis colocados do lado, que tem a tradição, estava do jeitinho que colocaram lá, só que o corpo dele não estava mais lá, ou seja, até as gominhas do corpo estavam endurecidas, por causa da quentura, assim diz os exegetas, do calor da ressurreição. Estava lá, isso foi impressionante, eles viram como se ficasse um retrato dele, só que quando colocaram a mão ali, já não era mais o corpo dele, ninguém tirou,
Ele ressuscitou. Gente, isso aqui é uma coisa assim que é o grande mistério da nossa fé católica, cristã, no mundo todo de séculos em séculos. É uma das coisas mais impressionantes que teve. Por isso que Maria Madalena, ela, tadinha, ela foi procurar ele no túmulo, mas ele não estava mais lá. E Maria Santíssima, mãe de Jesus, sabia, por isso ela não foi. Ainda era escuro, olha aqui, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Veja, a pedra foi retirada, mas para que então? Para quê? Para quê? Para que nós pudéssemos adentrar e ver a ressurreição de Cristo. Você contemplar, para que vissem, olha aquilo que eu falava sempre convosco, que no terceiro dia o Pai iria ressuscitar o Filho do Homem, e ressuscitou. Por isso que a pedra foi aberta, para mostrar a ressurreição de Cristo. Já que Maria Madalena foi, a pedra estava aberta e ela viu. Como viu João e viu Pedro, e eles acreditaram e anunciaram. Agora, será que eles eram birutas da cabeça? Não, gente, eles não eram birutas da cabeça, porque nem ele, nem os 12, nem todos os cristãos da época. Como é que eles podem ficar biruta da cabeça que deixaram a terra deles e foram para o outro lado do oceano para anunciar esta ressurreição? Para anunciar que eles viram Jesus depois de ressuscitado ainda. Olha que coisa maluca. Toca aqui em mim, Tomé, não seja incrédulo. Cristo se deixou ver, ressuscitado para mais de 500 pessoas, mas quem ele quis ser mostrado. Então a pedra rolou para que eu hoje, você, nós que estamos, você que está nos acompanhando, possa fazer a experiência de sair dessa escuridão e entrar no amanhã de Cristo. De que maneira? A primeira leitura está colocando para a gente o Cântico dos Cânticos. É o único e por isso o mais erótico livro bíblico que existe. Cântico dos Cânticos. O meu amado e a minha amada. Que é justamente o amor de Cristo Jesus pela sua igreja, por mim e por você. Essa é a tradução. E veja, procurei o meu amado. Olha como ela chama, meu amado. Não chama nem de Senhor, nem de Rei, nem de Deus. É do meu amado. Onde colocaram? Eu procurei ele e passei pelos guardas. O que é passar pelos guardas? Irmãos, quando nós fomos batizados, nós estamos sempre na procura dessa experiência do ressuscitado, particularmente em mim. Pode reparar que todos nós temos uma ânsia de buscar a felicidade. É Ele, é o amado. Só que muitos ainda não sabem que é o próprio Jesus, Deus, que é a busca da vida da pessoa. Por isso que muita gente se mete no sucesso, acha que é o dinheiro que vai trazer a felicidade, acha que é um matrimônio excelente, é com a mulher ou com o homem excelente de viver. É a profissão que vai te trazer, são os filhos que nasceram, são as viagens que você pode conhecer em tantos lugares lindos do planeta Terra, ir num show de pessoas maravilhosas, sei lá, né? Sexo. Ou seja, todo ser humano ele tem uma ânsia de busca e não sabe do que. Na verdade é de Jesus. Por isso que está falando o Cântico dos Cânticos. Te procurei, até que passei pelos guardas. Veja, aqui, os guardas na Bíblia, precisa entender uma interpretação, que tudo isso é uma interpretação. Significa por aqueles que dificultam a minha vida. Aqui tem um juízo muito importante que Deus vem revelando muito para nós aqui na nossa paróquia. Quando é que eu começo a encontrar o meu amor? No esvaziamento que eu faço de mim. E quando é que acontece o esvaziamento de mim? Nas aflições, nos encontros daquilo que me faz sofrer. São os guardas. Tanto é que pode reparar que a primeira leitura está dizendo:
Procurei, andei em ruas, praças, lugares, até que passei pelos guardas. E ao passar pelos guardas, ou seja, ao passar pela imolação, pelo sofrimento, pela cruz, eu encontrei o meu amor. No batismo seu, o que aconteceu ali no batismo? Qual é o significado do batismo que você recebeu? Existem 3 tipos do ritual para o batismo. Os 3 são verdadeiros, são reconhecidíssimos pela igreja. Mas tem uma que é a forma mais bonita. Os 3 são válidos. Qual? De imersão. Eu te batizo e joga, enterra. A palavra é enterrar mesmo, só que dentro da água. Eu te batizo no nome do Pai. Enterrou. Porque aquela criatura velha, com aquele sentimento próprio dele, aquele velho Adão, morre. No nome do Pai. Levanta. E do Filho, enterra. Nesse levantar é a ressurreição. E do Espírito Santo, enterra. Isso aí é a forma mais bonita que tem. A mais usada hoje na igreja católica é aquela que você joga a água na cabeça. Válido, super válido. Ou de aspersão. Eu te batizo no nome do Pai, asperge. E do Filho. E do Espírito Santo. O que aconteceu ali? No Espírito Santo nós fomos enterrados, enterramos o velho homem. Não esqueça disso, irmãos. Ali você morreu para o homem teu, ou seja, o teu sentimento, da tua vontade, do jeito que você queria. Por quê? Porque foi aonde o pecado pegou a gente, nos envaideceu e nós ficamos orgulhosos, todos, desde bebezinho no ventre da mãe. Nós ficamos inclinados aos vícios que o demônio nos coloca: vaidade, luxúria, cobiça, raiva, ira, vida desregrada sexual. Olha como dá prazer a vida desregrada sexual. Dá prazer. Por quê? Porque nós viemos com essa gota de sangue. Aí o Senhor fala: Deus não desiste da gente. Olha, tem uma coisa impressionante lá no livro de Jó, Antigo Testamento. Jó, uma vez, ele ouviu Deus falar que ele veio para recuperar Jó dos pecados dele. Explicou o que era pecado. Jó começou a falar assim: mas Senhor, o que tu tens a ver comigo? Os meus pecados não têm nada a ver contigo, é meu. Por que o Senhor se importa tanto com a minha vida, do meu jeito? Deixa eu viver do meu jeito, Deus. Leia lá depois Jó inteiro, para vocês entenderem isso. E Deus ali se revela para Jó, que na verdade é para nós, que Ele se importa assim quando a gente vive do nosso jeito apenas, buscando a sua paixão, na ânsia de uma felicidade, achando que é ali, achando que é o sexo, achando que é a vaidade, achando que é isso, achando que é aquilo. Aí eu quero me casar, porque eu quero ser feliz que nem meus amigos, me dá felicidade, festa, viagem. Então, isso é a gente. Aí você fala: Senhor, me deixa, porque quem está dizendo que isso aqui é pecado? O meu pecado não tem nada a ver contigo. Realmente, é que nem um pai. O pai que aprende a ser pai, né? Um homem nunca, ele não nasceu pai, ele aprende a ser pai. Mas quando ele aprende a ser pai, depois que o bebê vem, o que ele faz? Ele começa a ver coisas no filho e na filha, que ele vai lá e não quer que o filho e a filha andem naquele mau caminho. Aí o filho vai falar: pai, mas sou eu que estou me metendo. Mas o pai ama, que mesmo que não é o pai que está se machucando com aquilo que a criança talvez vai se machucar, machuca o coração do pai. O pai não quer que o filho sofra. É assim Deus com a gente, com você. No dia do teu batismo você foi enterrado pelo homem velho, para ressuscitar Cristo. Só que nós ainda temos toda uma tendência que nos desaproximou desse Espírito de Cristo. Então nós ainda vivemos no escuro da vida. Ainda, irmãos, apesar de já termos recebido a luz de Cristo em nós, mas nós insistimos em procurar Deus. Na verdade não sabemos que ainda é Deus, em todos esses caminhos que levam muitas vezes a gente a morrer.
Maria Madalena foi procurar ele no túmulo, pois ele estava lá. Quer dizer, ele aparece para Maria Madalena, né? Não é que ele estava lá, ele aparece para ela e diz: por que choras? 2 vezes, hein? Traz para você o teu choro amargo de dor, de saudade, o teu choro de medo, o teu choro de insucesso, o teu choro de perseguição, o teu choro da sua fraqueza sexual, o teu choro da perda da saudade no luto de uma doença que chegou. E veja, parece que Deus está brincando com a dor, do choro, do sentimento de alguém que procura Ele. Por que chora? Começou com o anjo diz: por que choras, mulher? Depois ela olha, pensa que é um jardineiro, não sabe ainda que é Jesus. Jesus vai falar a mesma coisa: mulher, por que choras? Essa mulher, por que choras, é a esposa de Cristo, que é a igreja, nós aqui, ó. E nós choramos. Choramos porque a gente ainda vive sequelas de uma escuridão nossa ainda. A gente tem medo. A gente tem medo de morrer. A gente tem medo de perder alguém que nós amamos. Nós ficamos chateados. A gente chora porque eu não tenho sucesso financeiro. Eu choro porque eu não fui feliz no meu matrimônio. Eu choro porque o meu filho se perdeu nas drogas. Eu choro. Veja, não é chorar psicologicamente, biologicamente, tudo bem, porque faz parte da saudade, faz parte da quebra, mas é a alma que se escandalizou, a alma que ainda insiste em dizer: cadê Deus? Esse é o choro. Cadê? Lembra? Olha aqui, começou a primeira leitura dizendo: onde está o meu amado? Cadê? Está em choro. Cadê? Eu procuro, onde ele está? A alma não sossega, até que ela precisa se desprender dela mesma, passando pelos policiais, pela segurança, que são as imolações da vida, ou no matrimônio, ou com o filho, ou aqui, ou lá no profissional, seja lá como for. É ali que eu começo a encontrar o meu amado, onde eu vou começar na alma não chorar mais, nem a tristeza, nem a solidão poderá superar o amor de Deus em mim agora. Nem a depressão, nem o luto de um filho poderá superar. Veja, eu não choro mais, mas não é que eu não choro mais com essa, vocês estão entendendo? Choro a saudade, mas a minha alma está em paz. Eu creio, eu encontrei o meu amado. Agora, de tanto eu orar, de tanto eu buscar, de tanto eu me trombar com as seguranças da vida, agora eu estou encontrando o meu amado. Pode me tirar tudo, desde que não tire o meu amado. Agora não dá mais para tirar o meu amado, eu encontrei ele. Venha o que vier. Olha, isso aqui chega a ser de arrepiar. Venha o que vier na minha vida, nada poderá me tirar o amor do meu Senhor. É o que já tinha Maria, Nossa Senhora Imaculada, mãe de Jesus e nossa mãe. Ela já tinha essa segurança, pois ela chorou debaixo da cruz, mas ela chorou humanamente só, mas ela não chorava na alma. Apesar de que Simeão disse: uma espada traspassará o teu coração. Veja, é porque ela precisava passar por essa segurança, por essa imolação como mãe. Filho único ia morrer, inocente. Ela chorou, estava em pé ali sendo consolada por Maria Madalena, Maria de Cleófas e João, o mais novo, estava ali. Mas Maria estava tão consolada na alma que ela não foi no túmulo. A gente vive enfeitando os túmulos aí, irmãos, à procura do amado. E o teu amado não é o teu filho. Parece, né? Não é o filho. Ainda vives no escuro. Mas repare, Deus permitiu que Maria Madalena fosse ainda na escuridão da sua vida. Significa, Maria Madalena está por perto, ainda infiel em algumas coisas, mas está por perto. São Paulo falou: quando o homem é infiel, Cristo continua fiel. E fiel é porque é aquele que crê, mas ainda não consegue. Muitos de nós aqui, começando por mim,
Eu creio e quero que Deus me cure em tantas áreas da minha vida, como homem e como padre. Algumas áreas ainda não consegui. Eu sou infiel, viu? E falo isso com muito desgosto e como testemunho para vocês. Mas o meu amado não é infiel comigo. Ele permite que eu atravesse pelas escuridões, nos cemitérios da vida, a procurá-lo. Como Maria Madalena, como você que está aqui hoje. Deus sabe de você, meu irmão, minha irmã. E Ele sabe que você o procura no cemitério também, igual o padre. E eu falo isso com muito amor, como corpo de Cristo, igual a você, que tem o batismo de Cristo. Nós ainda vivemos na noite, apesar de termos a luz dentro da gente. Talvez você ainda vai ter que esbarrar por algumas seguranças da vida. Talvez Deus lhe conceda mais tempo, neste mundo, nesse tempo, para você depois encontrá-lo na luz, plenamente na luz. Estamos num grande laboratório, irmãos. O laboratório é aqui. Estamos percorrendo. Onde está, Senhor? Eu não te encontro. Nesta área da minha vida eu não te encontrei. Quantos de nós aqui temos dificuldade de aceitar o irmão que também é batizado? Quantos de nós, quantos se perde? Que é a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, a gente tem uma dificuldade tremenda de aceitar, de perdoar. Olha aí, a gente ainda vive no escuro. A gente ainda está andando no meio do cemitério para achar que Deus esteja lá. Não, Ele pode aparecer na escuridão da tua vida. Ele aparece para dizer: por que você chora? Por que você ainda chora? Já não deveria mais chorar na alma, não. Mas padre, eu não arrumo emprego há anos. Eu tenho que faço coisas quase impossíveis para pagar as contas básicas da minha família, padre. Há anos, é tanto sofrimento. E um que morre, um filho que se perde, a outra que agora, padre, quanta coisa doída, pesada. Por que choras? Por que choras? Quem entendeu a ressurreição pelo batismo não chora mais na alma. Pode chorar no corpo a gente vai falar: olha, eu preciso dar um testemunho para vocês, eu estou passando por isso, mas Deus é maior na minha vida, viu? Eu já vejo a vitória do meu Senhor, sempre está na minha frente, está bem na minha frente. Eu não desisto, eu luto para que eu nunca perca esse olhar. Deus está na minha frente, e Ele já mostra o caminho do céu para mim. E não só para mim, não, para aqueles para quem hoje estão mais no escuro do que eu. Às vezes é um filho teu, é uma filha tua, é alguém com quem você trabalha. Olha lá que Jesus falou no domingo, através da boca de Abraão. Lá em Sodoma e Gomorra Deus ia destruir, e Deus começou a falar: se lá eu encontrar, em resposta a Abraão que estava intercedendo. E a igreja católica é uma igreja sacerdotal, de interceder, de pedir. E se os seus olhos não vê, eu continuo pedindo. Por quê? Porque se lá eu encontrar uma mãe, uma esposa que seja justa. O que é justo? Amiga de Deus, que confia plenamente, que sabe que a vitória de Deus é implacável, a vitória dele é sempre certa, porque ele já destruiu o demônio. Ele destruiu o demônio na cruz, ele venceu a morte, ele abriu o caminho das trevas para que nós possamos entrar na vida de Cristo. Então quem encontra no batismo a luz de Cristo, pode passar por o maior crivo de perdas, de seguranças na vida, mas sabe pela fé: eu sou mais do que vitorioso. Cristo não vai dizer para você: por que choras? Ele vai dizer outra coisa: não temas, eu estou contigo. Só isso ele fala. Mas não vai falar para você não chorar, porque você não chora. Na alma você não chora. A fé tira, ela enxuga
Leia lá os livros de Isaías, Oséias. Leia. Que quando viesse o Senhor, Ele enxugaria as nossas lágrimas. Que lágrima? Da alma, homem. Da alma, mulher. Da alma, padre. Está lá, leia. Agora, por isso que a gente não pode ler a Bíblia, não convém ler a Bíblia sozinho em casa, tentando eu entender o que está escrito ali. Vai te dar um nó e vai te jogar lá no túmulo, lá onde Maria Madalena foi buscar Jesus. Aí vai questionar um monte de coisa, vai falar um monte de bobagem. Aí vem outros lobinhos por aí e ó, pega você. E pega fácil, pega pelo nariz. E a gente vai cheio de ilusão. Ah, é verdade. Não, irmãos. O choro, porque choras, é na alma. E quem foi que disse isso? O Espírito Santo, que deixou para Pedro e os seus apóstolos, que é a tradição da igreja. Aqui, ó, Maria Madalena, santa hoje, estava toda tomada pela escravidão dos demônios. Ela ficou sem nenhuma escravidão, até que ela viu Jesus. Faltava ainda alguns passos, e Deus permitiu ela. Ainda estava escuro alguma coisa na vida de Maria Madalena, até que ela se transformou em Santa Maria Madalena. E esse é o chamado que Deus fala. Eu não sei o seu nome, mas Deus vai colocar lá, talvez de uma outra denominação, mas é para nós aqui, é Santo Padre Marcos Roberto. Está escrito lá no céu. Santo Flávio, não sei do que, Santo Marcelo, não sei o que lá, Santa mãe do Marcelo, que é assim por diante. Agora, se a gente vai chegar lá santo, se nós vamos chegar no céu, é outra conversa. Por isso que ele está dizendo: não me procure mais no cemitério. Eu ressuscitei. Precisamos fazer essa experiência, irmãos. Você procura Jesus e não sabe que é Jesus? Talvez você está procurando a tua felicidade no teu matrimônio. Ele não está aí. A tua felicidade não está no teu matrimônio. A tua felicidade não está num bom emprego. Apesar de ser importante a gente ter um bom emprego, mas a tua felicidade não está num bom emprego. Muitos que já têm uma vida ativa, genital, com seu marido, é muito bonito, é prazeroso ter uma vida genital com quem a gente ama. Os casais sabem disso. Mas a felicidade não está nem no ato mais íntimo do conhecer um com o outro. É lindo, mas a felicidade não está nisso. Tanto é que depois vai diminuindo. Se não morrer, fica velho, você começa a ficar tão frio com isso. Alguns ainda alongam um pouquinho mais, mas passa, diminui. A felicidade não está no sexo. Fama não está. Ser jovem, passa. Se não morrer, passa. Não adianta. A nossa felicidade, vamos descobrir ela de uma vez por todas pelo batismo. É do meu amado Jesus. Ele não passa, Ele não enferruja, Ele não envelhece, e Ele me ama como se eu fosse único. Aqui tem uma das coisas mais impressionantes da fé. Deus ama você, está aqui, e você que está aí agora nos acompanhando em casa, como se você fosse único. Mas você precisa procurá-lo agora, não mais no cemitério. E repito algo que eu falei no domingo. E esse corpo aqui? Eu tenho 1,80 m, vai, por aí. Com a idade que eu estou velhinho, acho que eu estou diminuindo já. Eu não tinha cabelo grisalho, está enchendo cada vez mais. Eu acho que eu não vou ficar com o cabelo todo branco, porque eu não sei se eu tenho muito tempo de vida também aqui nessa terra. Mas meu pai não tinha o cabelo todo branco, tinha muito grisalho. Mas eu não tenho mais o rostinho de 17, 20 anos de idade. Eu tenho um rosto de um homem de 50 anos. Pode ser que aparenta um pouquinho menos, mas eu tenho 55, vou fazer 56. Somos da mesma idade quase. Passou o tempo. Falava para minha mãe: mãe, eu gostava tanto quando andasse ficar todo mundo aqui, eu, a senhora, o Marcelo, o Alexandre, a Andressa.
A gente ficava almoçando junto, ouvindo o pai contar a história. Acabou, faz anos isso. Dá vontade de chorar. Claro que dá, chora de saudade, mas não de tristeza. Por quê? Porque hoje nós estamos descobrindo o amor da nossa vida, a razão maior, o mandamento primeiro: me apaixonar por Jesus. Esse é o sentido de eu estar aqui, e a gente esqueceu disso. Então, irmãos, não se lamenta em nada que te acontece. Vamos treinar isso. Deus me ama como se eu fosse único, e esse corpo, Ele me dará um corpo ressuscitado. Isso aqui é um pote. Por isso tem gente que é pequenininho, o outro não cresceu muito, o outro tem o nariz enorme, outro tem as orelhas grandes, o outro tem os olhinhos pequenininho, outra boca é grande, os dentinhos empinhados, tem um bracinho curto, outra cabecinha maior, o cabelinho outra careca. Você fala, nossa, mas como é que eu vou ressuscitar, hein? Como é que eu vou ser lá no céu? Pode ter certeza, a tua alma é linda, o teu corpo é um pote. Leia lá em Jeremias, está lá o profeta Jeremias explicando isso. Ele está fazendo uma analogia da ressurreição, como é que Deus pensou você. Primeiro Ele pensou você num vaso perfeito, enorme, lindo. É o dia da sua ressurreição. É como se Deus está preparando você chegar lá, para colocar a tua alma lá. Desculpa, colocar o teu corpo com a alma quando chegar lá, o teu corpo. Pote, não vai existir mais, isso aqui vai embora. Mas desse potezinho Ele vai fazer o vaso novo. Por isso que Jesus apareceu lá no Monte Tabor. Para quê? Para mostrar que esse potezinho que envelhece, que está pequenininho, está gordo, está narizão grande, sei lá como é que é, cabeçudo, o vaso está preparado no coração de Deus. Como é que vai ser? Amém. Só sei que é um vaso lindo. Amém. É fé, e Deus mostra isso, viu? Não se apegue com nada. Como? Reze. Como é que eu não vou me apegar? Reze. Com vontade, padre? Sem vontade, reze. Mas é válido? Muito. Porque você ainda está vivendo o homem velho. Ele foi enterrado. Não deve dar muita bola para o homem velho. Aliás, nada. Ignore se você não tiver vontade de rezar, porque ele foi enterrado. Reze sem vontade, porque eu preciso aprender a viver no espírito do meu amado, para eu falar, agora encontrei ele. Reze sem vontade. Está moribundo de noite? Reze. Está com vontade de assistir filme pornográfico? Não quero assistir, eu não vou assistir. Está com vontade de falar com a besteirinha lá com a pessoa no telefone? Não vou falar, é luta. Porque é a tua vontade em relação ao Espírito de Deus. Estou curioso para saber fofoca. Isso é de você, do homem velho. Não queira saber fofoca. Olha, isso aí é luta. Eu procurei, passei por essas batalhas até que eu encontrei o meu Senhor. Se apaixone por Ele. Vamos cantar? Tá chorando por quê? Olha isso aí. Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer, olha isso, que Ele tá cuidando. Tá chorando porque não justifique. se você tem um Deus, olha isso, que cuidar de você, Ele já venceu na tua vida na fé. e jamais te esqueceu. Está marcado no coração dele. Ele sabe de tudo Está no livro do coração dele. que você tá passando Eu creio, Senhor. e mandou te dizer Eu quero renovar isso agora. que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio até onde chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Pensa nisso. Nem era pra você estar aqui,
Olha isso aí. Mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Creio, Senhor. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É só um pouquinho mais. Não chore, quem cuida de você não dorme. Eu creio, Senhor. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Eu creio nisso, meu Deus. Deus mandou te falar, meu amado, que tudo vai passar. Lembrar de todo você veio até onde você chegou. Olha isso. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, esta aí eu vou levantar, aleluia, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Quem crê nisso? Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. As madaleiras que estão aqui nessa igreja, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você sabe, Ailton, que eu sei que muitas pessoas que agora estão nos acompanhando, passou um vento dessas noites que vem na vida da gente, dizendo: mas o que me prova isso? Está tão machucada que não consegue aceitar a partida de um ente querido, porque gostaria que Deus pelo menos demonstrasse ou falasse como é que está essa alma. E Jesus está falando hoje: não chores, Não chore, Senhor. porque se tu viveres no meu espírito, tu terás a certeza de que esse teu filho, olha para o Padre, não está na sombra dos túmulos da morte. Só quem não vai procurar no túmulo vai ver isso, como Maria. Se você sempre reza pela alma do teu filho e da tua filha, não chores, não chores mais. E nem diga por que foi tão cedo. Hoje eu estou te revelando. Eu te chamei para me procurar. Está aqui.
A tua alegria não está na gestação do teu ventre. Fui eu que permiti você ficar grávida. Esse filho, esta alma, está comigo. Comigo. Se tu crês, se não crês, vai procurar no cemitério, desolada. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Jesus? Não chores. Esse é o caminho da cura. A cura interior está aí. Cura-me, Senhor. Se um dia eu fui mergulhada, eu fui enterrada na água do batismo, cura-me, cura-me, Jesus, cura, Senhor, cura o meu coração, tão cheio de mim, cura-me, cura. Vai rezando isso, meu irmão, minha irmãzinha, você que está nos acompanhando agora. Deus mergulhou você. Quer usar outra palavra? Ele te enterrou. O homem velho enterrou, para você procurar o teu amado. Não é o teu filho, não é a tua mãe, não é o matrimônio, não é o dinheiro, não é o sexo, não é o marido, não é o companheiro aqui nesse mundo. O meu amado tem nome, é santo, Jesus, 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 Jesus. Amém? Porque Ele vive, Fiquei de pé. eu posso crer no amanhã. Olha a letra. Amanhã. Porque Ele vive, Eu não chorar mais na alma, ó. temor não há. Quem souber canta. Mas eu bem sei que o meu futuro, Olha aí para quem reza, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. canta, Eu posso crer no amanhã. Que essa canção seja um desabrochar e um anúncio para aqueles que passam pela rua. Por não há, mas eu pensei que o meu futuro, Fala, igreja, corpo de Deus, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar, vai lá. cruzar os rios. É o que eu desejo, Senhor. E verei então um céu de luz. Um céu de luz. Não procure no cemitério não, hein? Vai. E verei que lá, Bem lá com ele. em plena glória, Canta. vitorioso, que vive e reina o meu Jesus. Declare isto. Porque Ele vive. Fala, povo de Deus. Eu posso crer no amanhã. Não chores mais não. Temor não há. Temor não há, não há. Mas eu pensei O quê? que o meu futuro Onde está a igreja? está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Pode aplaudir a palavra que cura, que liberta, que reconstrói cada um de nós aqui, irmão. Pode aplaudir bem forte. Oh, glória! Obrigado, Jesus. Chacoalhão que o Senhor deu em mim agora, né? Que coisa. Por isso, irmãos e irmãs, entreguemos agora esse momento, essa palavra como ofertório agradável.